Era domingo 8 de junio de 2025. El sol de Cuernavaca caía fuerte sobre las tejas rojas de la iglesia San Juan Bautista. Dentro del templo, el padre José Valdés iniciaba la misa de las 11 con su acostumbrada serenidad. Llevaba la estola blanca sobre la sotana sencilla y los ojos fijos en el altar, donde una cruz de madera presidía como testigo eterno. Pero aquel domingo no sería como los demás. Una hora antes, en un salón contiguo del Palacio de Gobierno, un asistente entregaba un sobre cerrado al gobernador Cuauhtémoc Blanco. El exfutbolista convertido en político lo abrió sin mucho interés, pero frunció el ceño al leer el contenido. Una serie de informes sugerían que el padre Valdés estaba politizando la fe, atacando veladamente a las instituciones y generando incomodidad social. «¿Y este cura quién se cree?», murmuró Blanco. Sin consultar a asesores ni al obispo, firmó una orden administrativa: la suspensión inmediata de cualquier acto público encabezado por el sacerdote en espacios considerados patrimonio del Estado. El documento fue entregado a la Secretaría de Gobierno y, de ahí, derivado al Instituto de Asuntos Religiosos, que sin cuestionar, ordenó su ejecución inmediata. A las 11:24 de la mañana, cuando el padre José comenzaba la homilía con una reflexión sobre los pobres que no caben en los planes del poder, dos funcionarios civiles, acompañados de un agente de seguridad estatal, ingresaron al templo. Se colocaron al fondo discretamente, pero bastaron segundos para que su presencia llamara la atención. El sacerdote los notó, pero no interrumpió. Continuó su mensaje, ahora hablando sobre los profetas del Antiguo Testamento perseguidos por anunciar verdades incómodas. Uno de los funcionarios avanzó por el pasillo central y, sin levantar la voz, se acercó al altar. «Padre José Valdés», dijo, «traigo instrucciones oficiales. Debe abandonar esta ceremonia. Ahora». El murmullo fue inmediato. Algunos feligreses se pusieron de pie. Otros intentaron grabar con sus celulares. El sacerdote no se movió. Miró al hombre con calma, luego a su comunidad. «Hermanos», dijo, «me están pidiendo que me baje del altar, pero no es mi altar, es el de Cristo. Yo solo soy un siervo». El funcionario insistió: «Si no lo hace, se le suspenderán sus permisos parroquiales». La tensión era asfixiante. El sacerdote bajó lentamente los escalones del presbiterio, tomó el crucifijo del ambón y, antes de descender del todo, volvió a hablar. «No me callan a mí, están intentando callar a ustedes». Los feligreses comenzaron a cantar un salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Las voces llenaron el templo con una fuerza inesperada. El funcionario retrocedió. La gente no gritaba, no insultaba, solo rezaba. Pero el padre obedeció. No quería un escándalo dentro de la casa de Dios. Salió por la puerta lateral, seguido por su sacristán. Nadie entendía lo que estaba pasando, hasta que ocurrió algo fuera de todo plan. Afuera, en la explanada de la iglesia, una niña que no podía caminar desde su nacimiento observaba el alboroto desde su silla de ruedas. Su madre, desesperada, la abrazaba. Cuando vio al sacerdote salir, la niña alzó los brazos. «Padre, bendígame». Él se acercó, colocó sus manos sobre su cabeza y oró con unción. «Señor, tú que haces nuevas todas las cosas, mira a esta pequeña». Y entonces ocurrió. La niña, con esfuerzo, colocó un pie en el suelo, luego otro. Su madre gritó. La gente salió del templo. Todos lo vieron. La niña dio un paso, luego dos, y cayó en los brazos del sacerdote llorando. No hubo más palabras, solo lágrimas. La noticia corrió como pólvora. No pasaron ni 30 minutos desde que la niña dio sus primeros pasos, cuando ya había videos circulando en redes sociales. «Milagro en Cuernavaca», decían los títulos. «Niña camina tras bendición del padre expulsado». Las imágenes eran claras. Una multitud rodeando al sacerdote, el rostro de la madre bañado en lágrimas,
y la niña abrazando el crucifijo que él sostenía. Dentro del templo, el funcionario que había entregado la orden intentaba comunicarse por teléfono. Su voz temblaba. Sabía que la situación se le había ido de las manos. Señor gobernador, lo que pasó no fue lo esperado. Se armó un escándalo. Hay medios, cámaras y dicen que fue un milagro. Cuauhtémoc Blanco escuchaba del otro lado de la línea. No respondía. Luego colgó sin decir palabra. Al mirar su celular, ya tenía más de 20 notificaciones. Periodistas, asesores, correligionarios. Sabía que estaba ante una tormenta política. Mientras tanto, en la explanada de la parroquia, el padre José sostenía a la niña en brazos. No decía nada. Su rostro reflejaba un asombro contenido. Él no se atribuía milagros, nunca lo había hecho, pero tampoco podía negar lo que sus ojos habían visto. «Padre», decía la madre, «mi hija nunca había dado un solo paso. Nunca. Usted la tocó y caminó». La gente alrededor lloraba, rezaba en voz alta. Algunos se arrodillaban sobre el adoquín caliente. Nadie pedía explicaciones, solo gratitud. El sacerdote miró al cielo, respiró hondo y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, no por lo que pasó, sino por mostrarte justo cuando más querían silenciarte». El sacristán, aún atónito, le ofreció un pañuelo. El padre secó su rostro y pidió silencio. «Este no es momento para exaltación, es momento para orar. No hagamos del misterio un espectáculo». Pero las cámaras ya estaban ahí. Un periodista de un canal nacional se acercó con micrófono en mano. «Padre, ¿usted sabía que esto ocurriría?» «Yo no sé nada», respondió. «Solo sé que Dios actúa cuando quiere y como quiere. No soy más que barro entre sus manos». Las palabras se viralizaron en segundos. En cuestión de horas, cadenas de televisión, emisoras de radio y páginas digitales retomaban el caso. No solo se hablaba del milagro, sino también de la orden firmada por Cuauhtémoc Blanco. Las críticas no tardaron. ¿Por qué querían callarlo? ¿Quién temía a este sacerdote? ¿Qué molestaba de su mensaje? Mientras tanto, en la casa episcopal, el obispo de la diócesis convocaba una reunión urgente. No había autorizado la expulsión del altar. No estaba al tanto de la medida. Y ahora todo el país miraba hacia su jurisdicción. «Hablen con el padre», ordenó a sus vicarios. «Que no diga más de lo necesario. Esto puede salirse de lo espiritual y convertirse en una crisis institucional». Pero el padre José no hablaba más de lo necesario. Esa noche, tras dejar a la niña con su madre y volver al templo vacío, se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. «No permitas que esto se convierta en idolatría, Señor. Hazme pequeño, más pequeño aún, que solo se vea tu luz». Y entonces, como si fuera respuesta, una de las velas que había quedado encendida junto al ambón parpadeó con intensidad. El sacerdote sonrió. No necesitaba entenderlo todo, solo permanecer fiel. No era la primera vez que se hablaba de un milagro en México, pero esta vez algo era distinto. Lo que comenzó como un acto de censura se transformó en un evento imposible de contener. La grabación de la niña caminando acumulaba más de 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. No era un montaje, no era un rumor, era algo real. Y lo más perturbador para las autoridades, había ocurrido justo después de que intentaran silenciar a un sacerdote. En el Palacio de Gobierno, los asesores se reunían a puerta cerrada. Cuauhtémoc Blanco no estaba tranquilo. Su rostro, siempre impulsivo, ahora mostraba preocupación. «Tenemos que controlar esto», dijo uno de los asesores. «No podemos dejar que la narrativa se nos escape. Sugiero que digamos que fue una confusión administrativa, una interpretación exagerada». «No», interrumpió el gobernador, «van a pensar que nos echamos para atrás. ¿Y si exigimos que intervenga el arzobispo?» Pero el arzobispo no quería intervenir. Aún. En cambio, el obispo auxiliar, Monseñor Arriaga, fue el primero en actuar. Llegó en silencio a Cuernavaca esa misma tarde y pidió ver al padre José en privado.
se encontraron en el despacho parroquial, entre libros antiguos, un crucifijo de madera y olor a incienso. «José», le dijo, «no vengo a juzgarte ni a pedirte explicaciones. Solo necesito saber, ¿cómo estás?». El sacerdote, visiblemente cansado, respondió con honestidad: «No busqué esto, Excelencia. Solo estaba dando la misa». El obispo asintió, luego preguntó con voz baja: «¿Qué fue lo que sentiste al orar por la niña?». El padre tardó en responder. Finalmente dijo: «Nada fuera de lo común, solo un deseo profundo de que Dios se hiciera presente». Y lo hizo. El obispo se quedó en silencio por un momento. Luego colocó una mano sobre el hombro del sacerdote. «Cuida tu corazón, José. La atención puede ser más peligrosa que la persecución». Ese mismo día, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un breve comunicado. «Recordamos que los signos extraordinarios deben ser discernidos con prudencia y profunda oración. Rogamos a todos los fieles evitar juicios apresurados y mantener la paz del corazón». Pero era tarde. La historia ya tenía vida propia. Al anochecer llegaron peregrinos de otras ciudades. Algunos venían en silencio, otros con estampas y velas. Había enfermos en sillas de ruedas, madres con niños enfermos, ancianos con rosarios en la mano. No venían por espectáculo, venían con esperanza. Y el padre José, al verlos desde la ventana de su habitación, sintió el peso de una responsabilidad que no había pedido. «Señor, ¿qué hago con todo esto?», murmuró. No hubo voz celestial ni visión, solo un impulso interior que lo llevó a salir al atrio, tomar el micrófono del sistema de sonido y decir con voz serena: «No busquen milagros, busquen a Dios. Y si Él decide obrar, que sea para su gloria, no para la nuestra». La gente aplaudió, pero él no sonrió. Sabía que el peligro real no era el rechazo del poder, sino el enaltecimiento desmedido. Esa noche escribió en su cuaderno: «Si me convierto en ídolo, fracasaré. Si me mantengo como siervo, quizás sirva de algo». El lunes por la mañana, la explanada de la parroquia amaneció llena de veladoras encendidas, ramos de flores y papeles escritos a mano. Algunos agradecían por curaciones, otros pedían ayuda desesperada y unos cuantos simplemente decían: «Gracias, Padre José». A pesar de las súplicas, el sacerdote no volvió a tocar a ningún enfermo, no impuso manos, no repitió bendiciones públicas. Se mantenía firme en su decisión de no fomentar una imagen de taumaturgo. Su lugar era el altar, no los titulares de prensa. Pero la presión crecía. Un grupo de diputados locales exigía una investigación formal sobre lo ocurrido. Alegaban que se estaba manipulando la fe de la gente sencilla con fines emocionales. Pedían además que se revisara la legalidad del estatus parroquial del templo, argumentando que el clero debía mantenerse al margen de cualquier acto con repercusión política. La noticia provocó indignación. En redes sociales, cientos de miles de personas usaban el hashtag #ConElPadreJosé, y organizaciones civiles salían a defender el derecho a la libertad religiosa. Incluso personalidades públicas, muchas alejadas de la iglesia, alzaron la voz. En una entrevista en vivo, una conocida periodista cuestionó al gobernador con dureza: ¿se da cuenta del error que cometió? Bajar a un sacerdote del altar y ahora amenazar con cerrar su templo. Cuauhtémoc Blanco, visiblemente irritado, se defendió: «Aquí nadie está contra la fe, pero tampoco vamos a permitir que se use la religión como escudo para desafiar la ley». Las palabras encendieron aún más el fuego. En la parroquia, mientras tanto, el padre José evitaba hablar del asunto, pero sus feligreses estaban inquietos. «Padre, cerrarán nuestra iglesia. No pueden hacer eso, ¿verdad? ¿Y si lo trasladan?». Él solo respondía con calma: «No me pertenecen ni el templo ni el altar, pero mientras me dejen, seguiré aquí». Esa noche, al terminar la misa,
Los fieles espontáneamente rodearon la iglesia y comenzaron a rezar el rosario en voz alta, no como protesta, sino como escudo espiritual. No portaban pancartas ni gritaban consignas, solo oraban. Fue entonces cuando un joven con discapacidad visual, que siempre asistía a misa acompañado por su hermana, pidió la palabra. «Yo no necesito ver con mis ojos», dijo con voz temblorosa. «Yo veo con el alma, y sé que este lugar es sagrado, no por las paredes, sino por el amor que aquí se respira». El silencio fue absoluto. Y luego, como un eco, cientos comenzaron a cantar suavemente: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles». El sacerdote no pudo contener las lágrimas. No por tristeza, sino por la certeza de que, incluso ante la amenaza del cierre, esa comunidad había entendido algo esencial: que la fe verdadera no depende del espacio físico, sino de la comunión entre corazones. Esa noche escribió en su cuaderno: «Nos pueden quitar la estructura, pero no el espíritu, y donde dos o más oren con sinceridad, ahí estará Dios, pase lo que pase». En la madrugada del martes, el padre José fue despertado por un golpe seco en la puerta trasera de la sacristía. Era el sacristán, pálido, con un celular en la mano. «Padre, está en las noticias. Dicen que lo van a trasladar de parroquia. Hoy mismo». El sacerdote se sentó lentamente en la cama. No era sorpresa. Lo había presentido en la oración de la noche anterior. Sin embargo, al ver la pantalla donde se leía: «El gobierno solicita reubicación del padre José Valdés por razones de orden público», algo en su pecho se quebró. No por él, sino por su comunidad. Una hora más tarde, el obispo auxiliar confirmó la noticia en una llamada breve. No era una decisión eclesial, era una imposición política, acompañada de una advertencia: si no se obedecía, podrían cerrar el templo por motivos administrativos. «La diócesis no puede luchar sola contra el aparato del Estado», dijo el obispo con voz cansada. «No te estamos castigando, solo protegiendo a los tuyos». El padre José guardó silencio. Luego respondió con firmeza: «Si mi salida evita un enfrentamiento, lo aceptaré. Pero quiero despedirme de ellos, no por mí, por la paz». La noticia se filtró a los medios antes del mediodía. En pocas horas, la iglesia estaba rodeada de feligreses. Ancianos, jóvenes, madres con niños pequeños. Nadie organizó nada. Fue un movimiento del corazón. En el atrio, bajo un sol inclemente, el sacerdote subió a una pequeña tarima improvisada con cajones de madera. Vestía su sotana sencilla, sin ornamentos. Tomó el micrófono y con voz serena comenzó: «Mis hermanos, me están pidiendo que me vaya. No porque haya cometido falta alguna, sino porque hablé cuando se esperaba silencio. Pero no tengan miedo, nadie puede sacarlos del corazón de Dios». La gente lloraba. Algunos intentaban grabar, otros simplemente apretaban sus rosarios. «No vine a hacer milagros, vine a servir. Y si hoy me toca irme, me voy con la paz de saber que ustedes entendieron lo esencial, que Cristo no habita en el mármol, sino en cada gesto de amor sincero». De pronto, una mujer entre la multitud gritó: «No se vaya, padre, le necesitamos». Pero él levantó una mano, pidiendo silencio. «Yo no soy necesario, él sí, y él no se va». En ese instante comenzó a llover. Una lluvia leve, inesperada, bajo un cielo azul. Nadie se movió. La gente levantó los brazos, como si cada gota fuera una bendición. El padre José cerró los ojos. Sintió que esa llovizna era su verdadero adiós. No necesitaba más. Esa noche escribió una última entrada en su cuaderno: «Me sacan por la puerta, pero el amor entra por las rendijas. Si sembré bien, florecerá incluso cuando ya no esté». Y al cerrar el cuaderno, supo que la historia aún no terminaba. O novo destino do Padre José era uma pequena comunidade rural nos arredores de Yautepec. A paróquia de San Felipe Apóstolo era modesta.
com poucos bancos, piso de cimento rústico e um sino rachado que mal ressoava ao vento. Não havia câmeras nem multidões esperando por ele. Apenas silêncio e um altar solitário sob o olhar sereno de um crucifixo gasto pelo tempo. Ao chegar, foi recebido por um casal de idosos e duas crianças. Nenhum deles parecia saber exatamente quem ele era. E isso o aliviou. Pela primeira vez em semanas, podia ser apenas um sacerdote, sem manchetes, sem vigilância, sem pressões. Durante os primeiros dias, dedicou-se a visitar os enfermos, a limpar os arredores da igreja e a ouvir confissões. Quase ninguém tocava no assunto de Cuernavaca. Era como se a poeira das montanhas tivesse apagado o alvoroço anterior. Mas mesmo ali, longe dos holofotes, algo começou a germinar. Na segunda semana, chegaram 2 jovens de moto. Tinham vindo da cidade vizinha. Um deles trazia uma carta. Era da mãe da menina que caminhara após a bênção. "Padre", disse o rapaz, "minha mãe pede que leia isso e que nunca pense que nos esquecemos." A carta era simples, escrita à mão. "Nulo volvimos a ver. Pero desde ese día, mi hija no ha dejado de caminar. Y yo no he dejado de orar por usted. Gracias por no huir. Gracias por quedarse hasta que fue necesario partir." O sacerdote guardou a carta em seu caderno, ao lado das anotações que vinha fazendo desde o início da crise. Sabia que aquelas palavras não eram apenas um consolo, mas também uma confirmação. Seu silêncio atual também fazia parte da missão. Na semana seguinte, uma senhora bateu à porta da sacristia com um pedido inusitado. "Padre, soube que o senhor rezava bonito em Cuernavaca. Pode rezar por meu filho? Ele está na prisão." O padre não perguntou detalhes. Apenas pegou sua estola, acendeu uma vela e se ajoelhou com ela diante do altar. Rezaram em silêncio. Ao final, ela o abraçou como se fosse família. As notícias da presença do padre José começaram a circular de boca em boca. Não eram manchetes, mas sussurros reverentes. Chegavam pessoas humildes de povoados vizinhos. Alguns traziam apenas fé, outros perguntas e outros cicatrizes abertas. Numa tarde nublada, um caminhão do governo estacionou discretamente diante da igreja. 2 agentes desceram. Um deles era o mesmo que semanas antes o havia retirado do altar em Cuernavaca. "Padre, venimos a pedir-lhe algo. ¿Qué puede pedirme quien me sacó sin explicaciones?" "Escuchar. Solo eso." Sentaram-se en un banco. O agente explicó. "Desde aquel día, no soy el mismo. He visto cosas que no entiendo y he sentido algo que no me deja en paz. ¿Puede confesarme?" O padre o olhou com ternura. Sabia que não havia vingança maior do que a transformação interior de um perseguidor. Naquela noite, ao escrever novamente em seu caderno, registrou: "Los que me bajaron del altar, ahora se sientan en el banco de los arrepentidos." Não há derrota quando a graça entra por donde menos se espera. No final de julho, uma brisa mais fria começava a descer das montanhas. Era tempo de colheita na região de Yautepec, e o pequeno povoado, onde o padre José agora vivia, se organizava para a tradicional festa de São Felipe. Era um evento simples, com velas coloridas, panos estendidos nas ruas e uma procissão modesta com cantos entoados por senhoras idosas. O sacerdote aceitou celebrar a missa central da festividade. Era a primeira vez desde sua chegada que voltaria a subir ao altar diante de tanta gente, ainda que fosse uma multidão bem menor do que aquelas de Cuernavaca. Na manhã da celebração, colocou sua estola branca e tomou nas mãos o crucifixo que carregava desde sua expulsão. O mesmo que segurara ao abençoar a menina. O mesmo que repousava todas as noites sobre seu caderno. Enquanto se dirigia ao altar, algo o fez parar por instantes. 2 homens estavam entre a multidão, discretos, mas atentos. Usavam roupas civis, mas seus gestos eram típicos de quem já havia servido ao governo. O sacerdote não se perturbou.
já havia aprendido a reconhecer esses rostos sem deixar que isso guiasse suas decisões. Durante a homilia, falou sobre os frutos invisíveis do sofrimento. Há heridas que nos enseñan a amar mejor. Há humillaciones que nos vuelven más humanos. Si ustedes me ven aquí hoy, no es porque haya sido fuerte, sino porque fui sostenido. A comunidade escutava em silêncio profundo. Não era eloquência o que saía de sua boca, era verdade. Uma verdade que vinha da dor e da entrega, não do orgulho. Ao final da missa, uma menina se aproximou com um buquê de flores silvestres. Ela o estendeu ao sacerdote com as duas mãos, tímida. Quando ele se abaixou para recebê-las, ela disse: "Mi abuelita me dijo que usted ya no tenía iglesia, pero yo creo que usted es una iglesia." O padre sorriu com os olhos marejados. Aquilo era mais do que um elogio. Era uma confirmação de que a missão continuava, mesmo sem teto, sem púlpito, sem reconhecimento oficial. Naquela noite, sentado no banco de pedra atrás da capela, recebeu um envelope trazido pelo sacristão. Era um convite para comparecer a uma audiência informal com representantes da Secretaria de Assuntos Religiosos e da Governadoria do Estado. O encontro ocorreria dali a 3 dias, em local reservado. O convite era vago, mas respeitoso. E, curiosamente, vinha com uma frase manuscrita no rodapé: "Lo que vimos nos obligó a escuchar. Talvez usted no sea el que deba irse." O padre José refletiu por longos minutos antes de guardar o envelope no caderno. Não comentou com ninguém. Em vez disso, foi até o altar, apagou as velas da missa e, em silêncio, fez a oração que vinha repetindo há semanas. "Senhor, se esta es tu batalla, que eu não estorbe. Se esta es tu vitória, que eu não me confunda. E se debo calhar, que me silêncio te glorifique." Na manhã da reunião, o céu estava encoberto. Um vento leve varria as ruas da capital do estado, enquanto o padre José chegava ao prédio da Secretaria de Assuntos Religiosos. Vestia a batina habitual, sem nenhuma ostentação, e carregava apenas seu crucifixo no pescoço e o caderno de anotações debaixo do braço. Foi recebido por uma funcionária jovem, visivelmente nervosa. "Padre, é uma honra. Estão esperando na sala de conferências." O ambiente era frio e impessoal. Ao redor da mesa estavam 3 representantes do governo estadual, um enviado da arquidiocese e um assessor jurídico. Entre eles, para surpresa do sacerdote, estava um antigo amigo de seminário, agora funcionário público. "José", disse o amigo com um sorriso triste, "ninguém aqui está contra você. Precisamos entender e talvez consertar o que aconteceu." O padre assentiu em silêncio. O primeiro a falar foi o secretário adjunto. "Padre Valdez, reconhecemos que a ação do mês passado foi precipitada. A intenção era evitar conflito social, não causar um escândalo nacional. No entanto, os eventos que se seguiram, o suposto milagre, a repercussão pública, o apoio popular, complicaram a situação." Outro representante continuou: "Não buscamos culpados, mas precisamos preservar a imagem das instituições. Há setores políticos que pressionam para que seu ministério seja restringido, mas também há setores que sugerem sua reinstalação como sinal de humildade e reconciliação." O sacerdote respirou fundo antes de responder: "Eu não preciso de altar, nem de púlpito. Preciso de liberdade para anunciar a verdade. A verdade, senhores, às vezes dói, mas também cura." Seguiu-se um silêncio prolongado. O enviado da arquidiocese, um homem de fala lenta, apoiou-se sobre a mesa. "Quizás sea tiempo de aceptar que lo que ocurrió no fue un error político, sino una oportunidad pastoral. La Iglesia no lo designó para ser mártir, pero el pueblo ya lo ve como testigo." O assessor jurídico pediu a palavra. Explicou que legalmente nada impedia o retorno do padre à paróquia original. A ordem administrativa que o afastara já havia sido revogada discretamente 3 dias antes. No obstante, concluiu:
El ambiente sigue tenso. La decisión final debe considerar no solo lo jurídico, sino lo espiritual. José permaneceu em silêncio. Depois de alguns minutos, disse com voz firme: "Não peço voltar. Peço que me deixem continuar servindo onde for mais necessário. Se Cuernavaca ainda é um campo de batalha, posso permanecer no deserto. O que não posso é servir com medo." Ao fim da reunião, deixaram-nos sair com uma promessa. Em até uma semana, dariam uma resposta oficial. Ele agradeceu, sem amargura nem esperança. Apenas com a serenidade de quem entende que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Naquela noite, ao regressar à sua humilde paróquia em Yautepec, encontrou o pequeno templo cheio de gente. Não havia convocação, mas os fiéis, de algum modo, souberam. E ali estavam com velas, cantos suaves e olhos marejados. Sem dizer palavra, o sacerdote subiu ao altar, fez o sinal da cruz e disse: "No sé que decidirão los de arriba, pero yo já decidi seguir de rodilhas." Na sexta-feira seguinte, enquanto terminava de organizar os mantimentos doados para as famílias da comunidade, o padre José ouviu o som de um motor parando diante da igreja. Era uma caminhonete oficial. Dela desceu um homem de terno escuro com uma pasta de couro e um envelope branco. Sem cerimônia, aproximou-se do sacerdote com um aceno respeitoso. "Padre Valdez, trago a resposta." O envelope estava lacrado com o brasão do governo do estado. O sacerdote agradeceu e, antes de abrir, olhou para o céu nublado. Era como se pedisse, uma vez mais, discernimento. Ao romper o selo, leu em voz baixa: "Considerando los principios de libertad religiosa y en reconocimiento al servicio prestado a la comunidad, se autoriza el retorno del presbítero José Valdés a la parroquia de San Juan Bautista de Cuernavaca, a partir del próximo lunes, sin restricciones ni condiciones. Se exhorta a todas las partes al respeto y a la reconciliación." Por um instante, não soube o que sentir. Era sem dúvida uma vitória, mas também era um chamado à prudência. Olhou para o povoado, para as crianças correndo entre as árvores, para os idosos sentados em cadeiras de madeira e percebeu que aquele lugar havia se tornado casa. Na missa daquela noite, leu o comunicado aos fiéis. Alguns aplaudiram, outros ficaram em silêncio. Quando a celebração terminou, uma senhora se aproximou com os olhos marejados. "Si se va, ¿quién rezará por nosotros con esa calma suya?" O sacerdote sorriu. "No me voy del todo. Ustedes me enseñaron a escuchar el evangelio en silencio, y eso viaja conmigo." No sábado, arrumou seus poucos pertences e, antes de partir, deixou sobre o altar um pequeno bilhete manuscrito. "Dios está donde el amor es más grande que el miedo. Aquí lo vi todos los días. Gracias por hacerme parte de este milagro sin cámaras." Ao chegar a Cuernavaca na segunda-feira seguinte, o cenário era outro. Não havia aglomeração, nem autoridades, apenas o velho sacristão que o esperava com uma chave nas mãos e os olhos marejados. "Le dejé todo como lo dejó, padre. Ni um quadro movi." Ao entrar no templo, ajoelhou-se imediatamente. As paredes pareciam as mesmas, mas o coração que ali entrava já não era igual. Naquela noite, celebrou a primeira missa em silêncio. Apenas os sinos tocaram, avisando a cidade que o altar estava de pé novamente. E nele, um homem que havia aprendido a ser pequeno, para que Deus fosse tudo. Os dias que se seguiram ao retorno do padre José foram marcados por uma calma inesperada. A cidade, que antes fervilhava com polêmicas e manchetes, agora parecia respirar em paz. Nenhuma autoridade apareceu. Nenhuma nova intimação foi entregue. Era como se tudo tivesse passado, ou sido silenciosamente sepultado. Na paróquia, o sacerdote retomou suas atividades com discrição. Visitava doentes, atendia confissões, celebrava as missas com a mesma simplicidade de sempre. Não mencionava o passado, não provocava o futuro.
apenas vivia o presente. Foi então que um jovem seminarista, enviado pelo bispo, chegou à igreja para passar alguns dias sob sua orientação. Chamava-se Andrés, tinha 22 anos e olhos inquietos. "Padre", perguntou durante uma conversa na sacristia, "o senhor não sente raiva?" Eles o humilharam e agora fazem de conta que nada aconteceu. O sacerdote sorriu com paciência, como quem já refletiu sobre isso inúmeras vezes. "Andrés, la ira es una piedra que uno se mete en el zapato, esperando que el otro tropiece. No sirve. Yo no fui humillado, fui podado. E quando Deus poda, é para que brote algo mais limpo." O seminarista fez silêncio. Anotou a frase num caderno e nunca mais perguntou sobre isso. Numa tarde de quarta-feira, a mãe da menina curada voltou à igreja, desta vez com a filha andando ao seu lado, segurando seu terço com firmeza. Aproximou-se do altar após a missa e abraçou o padre em silêncio. "Ela nunca mais parou de caminhar, padre. E agora diz que quer ser missionária." Ele ajoelhou-se diante da menina, olhou em seus olhos e respondeu: "Entonces eu também fui sanado, por sua fé." Enquanto isso, nas redes sociais, o assunto havia desaparecido. Os algoritmos se voltaram para outras polêmicas, outros escândalos. Para a internet, o milagre era apenas um arquivo antigo. Mas na cidade, nos corações simples, a lembrança permanecia viva. Numa noite, após a missa das 6, um casal se aproximou com um envelope. Dentro havia uma pequena carta e uma oferta modesta em dinheiro. O texto dizia: "Padre, usted nos salvó a nuestra hija, pero salvó nuestra fe. Estábamos alejados, ahora volvimos. Gracias por no irse del todo." O sacerdote guardou o bilhete ao lado dos outros, no fundo do caderno que agora carregava consigo como um diário de ressurreição. Cada frase, cada gesto, cada oração escrita ali era uma semente, não de fama, mas de fidelidade. Antes de dormir, naquela mesma noite, ele escreveu: "La persecución es ruido, el amor es semilla, donde se planta sin temor. Siempre nace algo que nadie puede arrancar." E ao fechar o caderno com a vela ainda acesa sobre a mesa, fez uma última oração: "Gracias, Senhor, por haber-me mostrado que quando me bajaron del altar, me subiste ao coração de tu pueblo." Os meses seguintes transcorreram sem ruídos. A paróquia de San Juan Bautista reencontrava sua rotina antiga, mas com um fervor renovado. Havia mais silêncio durante as missas, mais olhares atentos nas homilias, mais mãos entrelaçadas no Pai Nosso. A comunidade tinha amadurecido na dor e o padre José no silêncio. Foi em um desses domingos que chegou à igreja um visitante inesperado. Vestia roupas simples, mas seu rosto era conhecido. Era um ex-deputado local que havia criticado abertamente o padre durante os dias turbulentos. Agora estava ali, sentado na última fileira, sozinho, com os olhos baixos. Ao final da missa, ele se aproximou discretamente, esperou a fila da comunhão terminar e, quando todos saíram, ficou de pé diante do altar. "Vengo a confessar-me", disse com a voz embargada. O padre o conduziu até o confessionário sem perguntas. A conversa durou quase uma hora. E quando terminou, o político saiu do templo com passos lentos, os ombros mais leves e os olhos limpos. Ninguém perguntou o que fora dito. Ninguém precisava saber. Era um sinal de que a reconciliação era possível, até mesmo com os que tentaram calar. Poucos dias depois, outra surpresa. Uma professora da universidade local pediu permissão para trazer seus alunos de sociologia para conhecer a paróquia. Queriam entender como uma figura religiosa havia se tornado um símbolo de resistência social sem recorrer à política. O padre aceitou com a condição de que não fizessem gravações. Durante a visita, os estudantes fizeram perguntas sobre tudo: fé, mídia, autoridade, humildade. "Não sentiu rabia quando lo expulsaram?" perguntou uma jovem. "La senti", respondeu o padre.
pero me acordé de aquel que fue expulsado de su propio pueblo y no devolvió el golpe, y eso me salvou. Os estudantes saíram tocados. Muitos deixaram bilhetes na caixa de intenções, com frases como "graças por não gritar", "ahora entiendo la fuerza del silêncio" ou "Deus também habla com los que dudam". À noite, ao reler os bilhetes, o sacerdote sorriu. Estava vendo frutos onde só havia enxergado pedras meses atrás. Na missa seguinte, usou um exemplo simples em sua homilia. El campo no floresce por gritos. Florece cuando se riega en silencio, cada día. Así es el corazón humano. No necesita escándalo, necesita constancia. A comunidade o escutava em paz. Já não era mais o padre perseguido. Era o pastor que havia sobrevivido à tempestade sem perder a ternura. Naquela noite, registrou em seu caderno: "Nunca quise ser símbolo, quise ser servidor. Pero si alguien encuentra a Dios porque no respondí al odio con odio, entonces todo valió la pena". Foi durante o mês de novembro, às vésperas da festividade de Todos os Santos, que uma carta especial chegou à paróquia. O envelope, selado com o timbre da Nunciatura Apostólica, causou surpresa até mesmo no sacristão mais velho. O padre José, ao abrir o documento, leu com atenção silenciosa. Tratava-se de um convite, não uma ordem, para participar de um encontro reservado na Cidade do México, promovido por representantes da Conferência Episcopal e observadores do Vaticano. O tema seria o papel da Igreja nas zonas de conflito social e mediático, e ele era um dos convidados principais. O sacerdote suspirou. Tinha evitado as manchetes, os discursos, as aparições públicas. Mas aquele convite não vinha do barulho, e sim do discernimento. Era talvez uma nova etapa da mesma missão. Chegou à capital com discrição. Não havia câmeras, apenas religiosos, estudiosos e um grupo de jovens padres de diversas partes do país. A maioria o reconheceu imediatamente. Alguns se aproximaram com admiração, outros com curiosidade, e alguns, os mais feridos, com desconfiança. Na sua fala, o padre José evitou relatos emocionais. Falou da comunidade, falou do silêncio e falou de como uma igreja pode ser mais forte quando aprende a perder. No sempre cigana alzando la voz. A veces cigana deixando que o mundo grite, mientras uno ora. O auditório ficou em silêncio. Depois vieram os aplausos, discretos, respeitosos, sem espetáculo. Ao final do encontro, um arcebispo colombiano se aproximou. "Padre José, usted no teme que sua história seja usada para fines políticos?" "Claro que temo", respondeu. "Por eso la entrego cada dia en el altar, para que não me pertenezca." De volta a Cuernavaca, foi recebido com carinho e respeito. Ninguém o exaltava, ninguém o cercava. Mas todos, de algum modo, se aproximavam mais da igreja. A missa das 6, que antes era frequentada por alguns poucos, agora reunia famílias inteiras. Em uma dessas missas, uma senhora com câncer terminal pediu para falar antes da bênção final. Com voz fraca, disse: "Padre, eu não vine a pedir milagros, vine a aprender a morir em paz, e usted me ensinou." O silêncio foi absoluto. O sacerdote aproximou-se dela, tomou-lhe a mão e respondeu: "Entonces usted me ha dado mais de lo que eu lhe di." Naquela noite ele não escreveu em seu caderno. Apenas acendeu uma vela diante do Santíssimo, ajoelhou-se e permaneceu ali por horas. Não pediu nada, não reclamou nada, apenas permaneceu. A fé madura, ele sabia, não exige explicações, apenas confiança. Nos meses seguintes, o padre José Valdez tornou-se uma figura silenciosa, mas muito presente. Não em manchetes ou discursos, mas no coração das pessoas. Continuava suas visitas, suas orações, suas celebrações simples e profundas. Numa tarde chuvosa, recebeu a visita inesperada de um antigo rival político que havia criticado duramente sua atuação. O homem entrou na igreja sem cerimônia e, após um longo silêncio, pediu para falar em particular.
padre, começou, tenho acompanhado sua caminhada. Errei muito ao julgá-lo. O que fez por essa comunidade é extraordinário. Gostaria de pedir seu perdão. José sorriu com serenidade. Perdoar é o primeiro passo para a paz. Fico feliz que tenha dado esse passo. Os dois homens conversaram por horas, não sobre política, mas sobre fé, humanidade e perdão. Uma reconciliação que ninguém esperava. Enquanto isso, jovens seminaristas de toda a região vinham ao seu encontro para ouvir seus ensinamentos. Ele falava da importância da humildade, da coerência e da paciência em tempos difíceis. O verdadeiro poder, dizia, está em permanecer fiel à vocação, mesmo quando o mundo tenta te silenciar. Em uma missa especial, ele compartilhou uma reflexão que ficou marcada. Não somos chamados a ser heróis, mas servos. Às vezes, isso significa caminhar no silêncio e confiar que Deus age além do que podemos ver. Ao final da celebração, uma senhora idosa entregou-lhe uma carta escrita por uma jovem que se recuperava de uma doença grave. Nela, ela dizia que, apesar de nunca ter conhecido o padre pessoalmente, sua história a inspirara a não desistir da fé. O padre guardou a carta com cuidado e, naquela noite, anotou em seu diário: a fé verdadeira não depende de milagres visíveis, mas da transformação invisível que opera nos corações. Assim, entre orações, encontros e silêncios, o padre José seguia sua missão. Um testemunho vivo de que a perseverança e a humildade podem superar qualquer obstáculo. Com a chegada do verão, a paróquia de São João Bautista preparava-se para a tradicional festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores e protetor das comunidades locais. O padre José dedicou-se com especial carinho à organização dos eventos religiosos, atendendo cada detalhe com a simplicidade e a atenção que sempre o caracterizaram. Em meio às celebrações, recebeu uma carta anônima que chamou sua atenção. Era uma mensagem de incentivo e agradecimento, assinada apenas com as palavras: um coração tocado pela verdade. O sacerdote guardou a carta junto a outras tantas que acumulava, sem nunca se deixar levar pelo reconhecimento, mas valorizando cada gesto de fé sincera. Na homilia da festa, falou sobre a força da esperança. Quando tudo parece perdido, quando as portas se fecham e as vozes silenciam, é a esperança que mantém o coração pulsando. E é ela que nos chama a seguir, mesmo sem saber o caminho. Após a missa, muitos fiéis se aproximaram para agradecer e compartilhar suas histórias de fé renovada. Um jovem, acompanhado pela mãe, confessou que havia encontrado na mensagem do padre a coragem para enfrentar seus próprios medos e dúvidas. Naquele momento, o padre José sentiu a confirmação de que sua missão ultrapassava os muros da igreja, tocando vidas de maneiras que ele jamais poderia imaginar. À noite, ao fechar o livro de orações, anotou em seu diário: não preciso ser grande diante dos olhos do mundo, basta ser fiel diante dos olhos de Deus. E com a vela ainda acesa ao lado, fez sua prece silenciosa, pedindo força para Conte. O dia amanheceu claro e sereno em Cuernavaca. No templo de São João Bautista, o padre José Valdez preparava-se para celebrar sua última missa como pároco naquela comunidade. Não havia grandes cerimônias nem aplausos exuberantes, apenas a presença silenciosa de seus fiéis mais próximos e um clima de reverência profunda. Durante a homilia, falou com voz calma, refletindo sobre a jornada que havia trilhado. Queridos irmãos, não escolhi ser figura pública nem mártir. Escolhi servir com humildade e amor. Se minha história tocou alguém, que seja para lembrar que a fé verdadeira é aquela que permanece, mesmo quando tudo parece desabar. Ao final da missa, uma criança aproximou-se timidamente e entregou-lhe um desenho simples. Representava o padre com uma cruz brilhante no peito, caminhando entre pessoas sorridentes. O sacerdote sorriu e agradeceu com um abraço caloroso.
Enquanto isso, fora da igreja, a comunidade organizava uma pequena confraternização, celebrando não apenas a despedida, mas a continuidade da fé que ele ajudara a renovar. Naquela noite, antes de se recolher, o padre José abriu seu caderno uma última vez. Escreveu: "Se um dia minhas palavras falharem, que minhas ações falem. Se um dia eu desaparecer, que a fé permaneça. Pois enquanto houver um coração disposto a amar, Deus nunca nos deixará sós." Apagou a vela, fechou o caderno e se ajoelhou em oração silenciosa. Lá fora, a cidade dormia. Mas dentro daquele templo, uma luz permanecia acesa, a luz da esperança, da fé e do amor que nunca se apaga.